A obra começa com um necromante dos cabelos brancos, mano, que já faz um sinal erguendo sua criatura, que segue então em direção a uma criatura bizarra, mano. A menina que está enfrentando o metaleiro dos cabelos brancos já dá o comando então para sua criatura, que abre o topo de sua cabeça e solta um tentáculo nojento indo pra cima do caveirão, mano. Interrompendo a batalha, o narrador nos explica que esses mágicos que usam cadáveres para criar seus próprios guerreiros, eles são chamados de necromantes. Bom, cena volta então para o combate, onde aparentemente a língua, mano, daquela desgraça, velho, atinge o caveira e todos na plateia, meu filho, entram em delírio. E lá no fundo da plateia, consigo ver então o nosso Protinha, tropa, que está com uma cara assim de besta, meio impressionado, dizendo, mano, que isso é insano. E então, somos levados a 17 anos depois, em Necromant City. Ui, pega o inglês do pai, mano. Em onde um lugar sujo e de goteiras, vemos o protagonista fazendo um sinal com a mão, tentando ressuscitar o que parece ser um morto-vivo, com partes costuradas e tal. Bom, a criatura revive, e meu Deus, mano, o troço é horroroso. Bom, mas a joia no centro, mano, começa a se apagar e se desmanchar. O protagonista fica, mano, irritado e diz que, merda, falhou de novo. Ele comenta que a diferença entre ligamentos, músculos e esqueleto estavam perfeitas, e a reconstrução do sistema nervoso foi feita em ótimo time. E então ele conclui, de volta a estaca zero. Cena muda então e vemos o protagonista, mano, lavando lá um toaletezinho com bastante ódio, mano. O braço fica até fibrado, fi. Quando o seu chefe diz, Zeu, tem sujeira aqui, rapaz. Então o protagonista só responde com, ok. E mudando de novo, vemos o protagonista caminhando numa guilda, onde há crianças aprendendo necromancia, e o professor corrigindo elas, né, dizendo, mais alto, concentre-se. E em seguida, ele aparece segurando o seu caderninho e pensando, garras de árpia, né? São duras como aço mesmo. Bom, ele é interrompido por uma bofetada, fi, que leva ele pra longe. Uma mulher aparece, mano, dizendo, bom, ela chama ele de lixo e bastardo. E então vemos que ela está acompanhada de um cara com uma cara toda pintada, mano, sei lá. E ele pergunta, bom, esse é o tipo de lixo que você me falou? E ela responde, sim, ele nasceu no lixo, foi criado por lixo, é um pedaço nojento de lixo, mano. Bom, e ela continua humilhando o protagonista, filho, dizendo que ele vive de lixo como o pai dele. Bom, o protagonista só encara e fala baixinho, pô, mano, vão a merda, eu não sou nenhum pedaço de lixo não importa como eu nasci, o único que pode decidir quem eu sou eu mesmo. Bom, e a mulher só fala assim, eu acho que ela não escutou e só pergunta pro Zeu, você quer ser necromante, né? Como se por acaso conseguiram alguma provação. E o comparsa dela, mano, dá um soco no prota, fi, e o prende no chão. E ela lá, meu filho, começa a zombar dele, perguntando, por acaso já conseguiu algum guerreiro? Então, mano, a atmosfera muda completamente, fica uma criatura vaporosa dizendo, você acha que consegue? Bobagem, você é só lixo. E vemos, mano, que o prota tá com uma cara séria, mas então o bichinho, mano, apoiado em uma banca, velho, fica desolado. A cena muda então para uma loja de materiais necromânticos, onde vemos o protagonista andando por um corredor e fala que hoje os materiais, mano, estão com uma qualidade terrível e que não pretende usar nenhum. Mas então, algo chama sua atenção, mano, que ele começa, mano, a ficar até que curioso, e vemos que tá lá, fi, é ela, mano. Bom, então o prota chama o lojista que pergunta, mano, ei, o que é aquilo ali? E então o cara fala pro nosso prota que são materiais para descarte. Mano, o protinha pergunta, até esse corpo? Mano, o lojista então diz que sim, e que esse hino, porém, é especial. Ele já foi vendido mais de 13 vezes e que todas as vezes que era vendido, mano, acabava voltando. Bom, porque mais que tentassem, ela não se movia. O prota, mano, com a mão no queixas, diz que quando se falha muitas vezes, o corpo pode ficar meio rígido demais. Bom, e ele se pergunta como é que ela ainda está intacta. E o cara, mano, com uma cara de safado, pergunta pro nosso prota se por acaso está interessado. E ele já manda, mano, a proposta, que pode deixar aquele corpo, mano, com preço de banana, mas com uma condição de que não haverá, bom, é uma devolução, né? Bom, o prota então analisa mais um pouco, vê a mão da garota e diz que sua mão parece bem forte. E rapaz, tá toda calejada, filho. Isso. O protinha cruza os braços, fica um pouquinho em silêncio, pensa um pouco sobre o assunto, mano.
que conclui, não, é muito arriscado. Ela falhou em reviver 13 vezes. Que é isso, mano? Não compensa. Então, o mercador, mano, vendo que o Protinha tem uma justificativa até que válida, mano, ele fala que entende. Isso aí até que é compreensível e diz que lixo sempre será lixo. Então, algo está lá na cabeça do nosso Prota que ainda fica ali olhando pro cadáver, sei lá, a cena acorda então, mano, vemos que o Protinha mudou de ideia, mano, e já tá levando a mercenária junto com ele, fi. O Prota, mano, então divaga que usou todo o seu dinheiro que lhe restava e que agora não tem dinheiro pra comida, sem falar no aluguel da próxima semana. Nossa, rapaz, tá realmente coisa feia aí, viu? Então, logo após um tempo, vemos o protagonista dando uns toques finais e pensando que mesmo a chance de sucesso quase não existindo mais, por alguma razão, eu vou tentar pelo menos uma vez. O Protinha já começa a costurar lá algumas partes que faltava da... Bom, o Prota então olha pra mercenária e divaga. Lixo, né? Vamos ver então. Então, com uma cara séria, ele finaliza. E, mano, um vapor sobe junto, mano, com uma hora vermelha. E vemos, mano, que a causa disso tudo, fi, foi o sucesso da reanimação. Onde a mercenária, velho, toda B10, mano, se ergue. E o Zeu fica também impressionado, dizendo, mano, que é isso, velho? Sucesso! Só que então a mercenária começa a falar com o Prota, mano, que fica lá suando frio. E ela pergunta pra ele quem ele é. E rapaziada, nosso Prota surtou, fi, e começa a gritar. E, mano, no desespero, o Prota puxa um facão de açougueiro, mano, e aponta pra mercenária. E pergunta como é que ela consegue falar. Então, mano, ela fica séria e a joia em seu peito começa a brilhar. E ela cerra os seus punhos em curta distância. E, mano, dá um soco com toda a força na parede, fi, que estraçalha ela toda. Cena muda e vemos uma criatura devorando um monte de lixo. Então ele pergunta pra Uzeu, um necromante, você? E ele diz pro Prota esquecer de tudo isso. E ainda fala pro Uzeu que sua mãe era um lixo e que arruinou sua vida. O bichão começa a correr em direção ao Kuriman, que diz que não importa o quanto ele lute, lixo sempre será lixo. E a criatura, que pode ser chamada, acho que de seu pai, já vem para morder, mano. E diz que no final das contas você não será ninguém e que lixo é lixo. E o Prota acorda todo assustado, se recompõe e divaga. Então foi um sonho? Um morto-vivo realmente é incapaz de falar. E a mercenária diz pro Prota que ele é um cara de sorte e que diz que a perna direita dela não estava respondendo direito e que foi por isso que errou o primeiro golpe. E o trouxa nosso Prota, mano, já começa a gritar. E a guria manda até o Prota calar a boca, mano, já tá enchendo o saco. Então, mano, o Prota realmente cai. E ele continua dizendo, droga, por que meus braços estão amarrados? E pergunta pra cenária o que ela tá fazendo. E ela diz, o que eu estou fazendo? Sou eu quem deveria estar fazendo essa pergunta. E eu quero explicações do que você estava fazendo com o meu corpo. E cerrando os punhos, mano, começa a ficar com uma cara psicopata. Ela diz que não errará o próximo soco. O Prota, mano, fica com uma cara de trouxa também de novo. E começa a olhar pra trás, devagarinho, e vê o rombo, mano, que a mina fez com aquele soco. E então, depois de um tempinho, vemos eles conversando. E ela pergunta, o que? Necromante? Então você não era um psicopata pervertido? E o Zé, mano, só diz, é claro que não, filha. De onde que você tirou essa ideia? E ela assim, meio que divagando, diz, é que esse lugar é meio que estranho. Bom, tanto faz. Obrigado por me reviver, então eu vou indo nessa, seu trouxa. E, mano, o Prota fica maluco, é porque ele usou todo o dinheiro só pra ressuscitar ela. Bom, e ela diz que... E o Prota diz, espera, você realmente vai sair assim? E ele diz que, bem, você não pode mover seu braço esquerdo e perna direita, né? Onde originalmente não fazem parte do seu corpo. Veja, e o Prota, mano, faz um sinal com o dedo que mexe o braço esquerdo da guria. E ele diz que isso é necromancia e que consegue mover essas partes por ela. Mas que nesse estado ela precisará de sua ajuda. Mano, ela manda um sorrisinho e diz o que? Ajuda. Então, mano, ela pega o facão do nosso guri que fica com uma cara besta. E, mano, ela começa a cortar todas as partes que o Prota, mano, colocou nela. E B10, ela fala que é a Eleonora, a mais forte, mais bonita do mundo. E ela fala que não importa se está comendo os faltandos e que não precisa da ajuda de ninguém ou de qualquer um. E, mano, o Prota fica meio sem dizer nada. Porém, o Zeu começa a olhar determinado e fala que então irá contratar. Ele diz que sabe que em sua vida anterior ela era uma mercenária. E então ele continua dizendo, falando que já que ela vendeu o seu cadáver após morrer, ela deveria estar precisando muito de dinheiro, né? E ele insiste, dizendo que contrata ela para que ela possa lutar pra ele em minha tropa. E com um leve sorrisinho, ela diz pro Prota que tá certo. E que contanto que o pagamento seja bom, ela não se importa quem irá matar ou que tipo de luta seja. Ela nunca recusa. E apertando a parede, mano, ela fala que tem uma dívida braba e que precisa pagar. Ela encara o Prota, mano, e diz que é algo que ele nem pode imaginar. O Prota, com um olhar confiante, só diz 80 bilhões de ouro, filho. E o Prota, mano, bem homem de negócios, pergunta se isso seria o suficiente
suficiente para quitar sua dívida. E ela tá meio que sem acreditar ainda no Zeu. O que, mano? Como é que é isso? Você tem todo esse dinheiro mesmo, mano? E o Prota, mano, só pergunta se ela sabe quanto é que é o prêmio em dinheiro da guerra este ano. E mostrando um panfleto onde mostra os 100 bilhões de recompensa. Ele pergunta pro Prota, o que, mano? É tão alto. E o Prota fala, como assim você não sabe? Este é o maior e mais famoso esporte do mundo. E ela diz que não tem nenhum talento pra necromancia, então nem se preocupou em saber o que significava essas bostas. E o Prota, mano, com os dedos entrelaçados, pergunta, então você está interessada? E ela diz, e ele diz que como a Eleonora é um tipo de guerreiro fantasma, será fácil inscrever-se na competição, desde que escondam o fato de que, mano, você literalmente voltou dos mortos. E ela diz que não se interessa por fã. E ela pergunta pro nosso Prota, 80% você diz, né? E eu, mano, o Prota fala, claro, é uma oferta bem generosa, você não acha? E voltando à cena, vemos que a Eleonora, rapaziada, quer o bolo inteiro, fica com 95% da recompensa. Que isso, mano? Ai. O Prota, mano, começa só a frio e meio que sem entender nada, tenta convencer a mana, a doida, que 95% é muito e que ela deve considerar custos de materiais e outras despesas. E fazendo um sinalzinho com a mão, ela diz, trazer logo o papel de contrato, porque ela não acredita em palavra. Que dá até um sorrisinho assim meio assassino. Será muda então, parece ser o centro da cidade, mano, onde os dois estão caminhando. E o Prota pergunta como é que tá sendo a caminhada. E ela responde dizendo que o idiota tá indo rápido demais, que pede pra ele ir um pouco mais devagar, né? Então ela para e pergunta pro Prota do porquê a máscara. Rapaz, eu achei essa máscara até que meio bandeira. E o Prota diz que os guerreiros fantasmas são do humano, tem que cobrir pelo menos o rosto para não serem identificados. E ele conclui dizendo que como ela era uma mercenária famosa, será mais fácil se ninguém a identifica. E mano, ela fala que o rosto dela é precioso demais para ser guardado. E o Prota até ia falar alguma coisa, mas de repente alguém grita seu nome. É óbvio que é aquelas redinhas do começo, tropa, que ainda fica xingando o Zeu, falando que ele é um desgraçado e pergunta se ele esqueceu o que ela e que vai fazer o favor de lembrá-lo de... E ela diz que se visse o Prota de novo, iria transformá-lo efetivamente em um líder. Trapa, mas essa mina é inconveniente mesmo, velho. A Eleonora pergunta quem que eles... E o Zeu só diz que vai cuidar disso e que não é pra interferir. Ixi, rapaziada, chamando a responsa agora, filho. E a mulher ainda continua dizendo, então esse é seu guerreiro fantasma. E ainda debocha do Prota, falando que depois de 10 anos de luta, você finalmente conseguiu. Vejo que esse seu morto-vivo é um lixo igual avô. E com cara de pato, ela fala que será mais engraçado ver esse boneco sendo destruído na competição. Então a Eleonora, pra não deixar barato, mano, chama a criatura dela de lápis de pica, velho. E, mano, a trouxa deve achar que a criatura dela é muito bonita, mano, porque mesmo assim ela ficou taça. E pergunta, o que foi que você disse? E o Prota, mano, até dá um puxão de orelha na menina. E a Eleonora, mano, que a bobona já tava dando nos... E a trouxa pergunta, foi você que acabou de dizer isso? Que olha pra guria e diz que sim, foi. E, mano, ela fica pé da vida, fi. Faz um sinalzinho com o dedo que é acompanhado com a criatura e diz que vai matar o nosso Prota. E, rapaz, o Prota nem se intimida, cara, mais 1000 de hora pra ele. Então, ele também faz o seu sinalzinho, hein, mano, se prepara, velho, que o lápis de pica e a Eleonora, mano, vão trocar socos.